Boa noite, 18 horas e 8 minutos, né? Boa noite para você que me segue aqui no Instagram. Hoje estou passando por aqui para bater um bate-papo com você. E o tema é como morre uma pessoa que tem a doença de Alzheimer. Ao longo aí das últimas semanas eu publiquei alguns vídeos falando sobre a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e a quarta fase da doença de Alzheimer. E aí logo surgiu a pergunta, né? Como morre uma pessoa que tem a doença de Alzheimer? Então eu resolvi passar por aqui para explicar para você. Sei que é difícil falar sobre morte, mas infelizmente todos nós vamos morrer, não é verdade? E se você cuida de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, é importante que você entenda as complicações que acontecem ao final da vida dessa pessoa, para que você não fique tão preocupada, tão ansiosa. E às vezes o que acontece com a cuidadora é acreditar que esse idoso faleceu por culpa dela. Então é importante que você preste atenção aí no que eu vou te falar. Boa noite, Vera Cortez. Prazer ter você por aqui, sempre me acompanhando, né? Um abraço para você, tô com saudade. Espero que a gente tenha a oportunidade aí de se encontrar em Campos, né? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para você é que, diferente do câncer e de outras doenças, né, a doença de Alzheimer, ela pode durar até 20 anos, ou seja, do diagnóstico até o momento da morte dessa pessoa são longos anos de vida, né? O câncer, geralmente, aí, quando você descobre e a doença já não tem mais possibilidade de cura, essa pessoa ela vai viver aí até 5 anos, muitas vezes menos do que isso. Mas a doença de Alzheimer não, ela tem uma duração longa aí de até 20 anos. E a morte dessas pessoas que têm essa doença estão diretamente relacionadas com as complicações da doença. Por quê? Ao longo da evolução, esse idoso ele não vai ter só dificuldade em relação à memória, ele vai perdendo as suas funções vitais, ou seja, vai tendo dificuldade para respirar, para andar, para engolir, e justamente por conta disso tudo é que vão surgindo complicações que levam esse idoso à morte. Então, quais são as 3 principais causas de morte entre as pessoas que têm a doença de Alzheimer? A primeira delas é a pneumonia. Por quê? O idoso ele passa a ter dificuldade para engolir, dificuldade para mastigar, e muitas vezes, quando o alimento entra, ao invés de ele ir para o local onde ele deve ir, né, para fazer a digestão, ele vai para as vias aéreas. E aí provoca a pneumonia por aspiração. Isso é uma causa muito comum. Aliás, é a principal causa de morte entre idosos que têm a doença de Alzheimer. Quando isso acontece com a gente, quando a gente se alimenta e o alimento vai para as vias aéreas, a gente consegue tossir. E aí a gente consegue expulsar esse alimento de lá. Mas a pessoa que tem a doença de Alzheimer não consegue. E aí por isso acontece muitas vezes a pneumonia por aspiração. Uma segunda causa de morte entre as pessoas que têm a doença de Alzheimer é o infarto, que é o ataque cardíaco. Por quê? À medida que a pessoa vai ficando acamada, ela vai formando coágulos sanguíneos que vão entupindo, obstruindo as artérias. Então, por isso que a segunda causa aí de morte entre as pessoas que têm a doença de Alzheimer é o ataque cardíaco. A terceira causa são as infecções comuns, por exemplo, infecção urinária, né? É muito comum entre as pessoas que têm essa doença ter infecção urinária de repetição, ou ter pneumonia por repetição. E aí, quando você tem essas infecções repetidas, seu organismo já vai ficando mais resistente à medicação. Chega um ponto que os antibióticos existentes já não dão conta e esse idoso pode ter uma sepse, que é uma infecção generalizada. E além disso, muitas vezes, como é difícil a gente saber se essa pessoa está com alguma infecção, está com algum outro problema de saúde, porque ela não fala, ela não reclama. Então, existem sinais sutis aí para a gente conseguir perceber que tem algum incômodo com essa pessoa. Mas ainda assim é difícil. E aí muitas vezes ela já está com uma infecção, essa infecção vai piorando e quando a gente vai descobrir já está com uma infecção generalizada. Então as 3 principais causas de morte entre a pessoa que tem a doença de Alzheimer é pneumonia, ataque cardíaco e as infecções comuns. Mas o que eu queria falar com vocês hoje também, deixar esse recadinho aí para quem vai assistir posteriormente, é que é importante você saber que todos nós vamos morrer, né? E as pessoas que têm doença de Alzheimer também, óbvio.
Mas o que que acontece? Muitas vezes o cuidador, ele quer cercar demais essa pessoa, por exemplo, às vezes ela tem uma pneumonia, precisa ficar internada no hospital, por exemplo, e aí o cuidador quer ficar ali 24 horas, mesmo tendo uma equipe de saúde, tendo médico, tendo técnico de enfermagem, enfermeiro, ou às vezes uma outra pessoa se propõe a ajudar. O cuidador acha que ele tem que ficar ali 24 horas o tempo inteiro, acreditando que ele vai prevenir, vai conseguir impedir a morte dessa pessoa. E é importante que você saiba que você precisa de ajuda de outras pessoas e que vai chegar determinado momento que você não vai conseguir impedir a ocorrência da morte, infelizmente. Nós vamos conversar sobre isso futuramente, vamos conversar sobre morte, sobre luto, mas é importante que você entenda isso, que você precisa compartilhar cuidados até para você lidar melhor com essa situação. E é importante também que você aprenda a falar sobre os seus sentimentos, tá certo? Se você sente medo da morte, se você... Enfim, se você fica triste, é importante que você expresse seus sentimentos, que você procure amigos, que você procure uma terapia, um grupo de apoio ou apoio espiritual. Se você cuida de alguém que tem a doença de Alzheimer, desde o início é importante que você tenha apoios, que você tenha pessoas com as quais você possa contar. Mas se esse idoso já está em fase final, aí é muito mais importante ainda que você tenha pessoas com as quais você possa expressar os seus sentimentos. Além disso, é importante você expressar os seus sentimentos também para esse idoso, tá? Se você até esse momento, você de repente tem que pedir perdão, ou se você precisa, enfim, perdoar essa pessoa, esse é o momento de você conversar, de você expressar seus sentimentos, de você expressar seu amor, mesmo que ele esteja lá já nessa fase mais avançada, que você olhe para ele, às vezes você pensa que ele não está te ouvindo, não tem possibilidade de sentir. Acredite, é muito importante você falar e expressar seus sentimentos quando essa pessoa for embora, for para o céu, enfim. Vai ser muito importante para você ter falado tudo aquilo que você precisava falar. E uma outra dica que eu dou para você, reforçando, é que você precisa aceitar e pedir ajuda. Peça ajuda, não tenha vergonha, peça repetidamente. Você não dá conta de cuidar dessa pessoa sozinha. Quando chega na fase final, principalmente, é um momento que esse idoso precisa de atenção 24 horas. Então, é importante que você tenha outras pessoas para te ajudar, tá? É preciso desapegar. Porque o que acontece? Quem cuida de um idoso que tem a doença de Alzheimer, cuida por longos anos, como eu falei. E chega determinado momento que você se apega ao cuidado. E você acaba não deixando que outras pessoas ajudem, mesmo que elas queiram. E aí pode ser um vizinho, um amigo, algum familiar. Geralmente, quem cuida por longos anos acaba rejeitando, porque acredita que só ele pode cuidar. Mas é importante que você compartilhe cuidado. Peça ajuda e aceite ajuda também quando as pessoas oferecerem. Tenha seu momento de descanso, seu momento de relaxar. Isso vai ser muito importante para você lidar não só com a morte, mas para lidar com o período de luto também. Se você estiver estressada, cansada demais, vai ser muito mais difícil para você. Então, cuide do idoso, mas cuide de você. É muito importante que você cuide da sua saúde, para que você consiga cuidar melhor desse idoso e para que você consiga passar e superar essa fase difícil da sua vida, tá certo? Um forte abraço, então, para você. Então, um forte abraço, Vera, quem for assistir aí posteriormente também. Caso vocês tenham dúvida, podem enviar mensagem para mim. E nós estaremos aí conversando nos próximos dias sobre essa questão de morte, sobre como lidar com o luto, quais são os sintomas aí de quem está em fase final, o que você pode fazer de melhor para você e para essa pessoa, tá certo? Forte abraço, então, e até mais.